não fazer teste provocativo ou cateterismo em pacientes sem sintomas cardíacos, ao menos que marcador de alto risco esteja presente. Eles dizem no texto complementar que se tu não tiver nenhum sintoma cardiorrespiratório e não tiver esses fatores de risco, que não está recomendado qualquer exame. É uma prática corrente em muitos lugares exigir esse tipo de exame das pessoas. Eu não quero falar paciente, que a princípio são saudáveis, antes de iniciar a prática esportiva, independente de qual seja ela. Isso vai na mesma linha da recomendação geral da Colégio Americano de Cardiologia para pacientes assintomáticos. E eu acredito que isso inclua pacientes que, porventura, procurem iniciar uma atividade física. Na verdade, paciente assintomático na população normal é um paciente que está vivendo uma vida normal. E, eventualmente, então, inclui a prática de atividade física. E não haveria recomendação desses tipos de testes. Eu queria que tu falasse um pouco mais disso e depois eu deixo livre a conversa entre tu e o Rodrigo, porque eu queria que o Rodrigo também discutisse conosco um pouquinho como é que ele enxerga um cenário onde eu acho que existe uma grande janela de oportunidade quando alguém procura o profissional de educação física para começar, e eu acho que se colocar esses testes obrigatoriamente antes do início da atividade física em idade, assintomático, sem fator de risco, a chance de nós perder essa janela de oportunidade é grande, de eventualmente o paciente não voltar e não iniciar a sua prática de atividade. Começa falando e depois o Rodrigo entra nesse cenário. Por que isso está tão diferente da prática, Zé? É sobre isso que o tio Wise fala. A recomendação tanto da American College de Cardiologia como da Sociedade de Esporte, como foi mostrado aí, é a mesma, basicamente porque esse é o mesmo tipo de pessoa com que as duas sociedades estão falando. Né? São pessoas que não têm sintomas, não têm doenças e que, em tese, não precisam, né, ser expostas a a um teste que pode trazer depois terapias médicas não necessariamente benéficas ao paciente. Né? Obviamente, o teste ergométrico ele pode servir para muitas outras coisas. Ele pode servir para o Rodrigo depois elaborar um exercício mais direcionado ali, baseado na frequência cardíaca que esse cara atinge, baseado em cálculos que ele faz. Isso pode acontecer, claro. Só que o teste ergométrico ele não vem só com isso, ele vem sempre laudado lá o que aconteceu com o segmento ST, se houve isquemia, se não houve. E se o cara não está, o médico né, não está bem preparado para receber esse teste, ele pode acabar caindo nessa casca de banana e é aí que mora o problema, né? É aí que está essa questão. Em vez de promover a saúde nesse cara, você dificultou o acesso dele ao exercício físico, né? Colocando ali um obstáculo, olha, você tem que fazer esse exame antes de começar com o Rodrigo. Como você falou, Guilherme, isso pode acabar assustando algumas pessoas. E depois, possivelmente, né, fazendo ele entrar ali em um caminho que só vai levar ele a terapias prejudiciais. Rodrigo, quanto que isso te atrapalha? Porque, de novo, na prática, a gente não vê isso ser feito em indivíduos com mais idade e fatores de risco. Existe realmente a sugestão de que isso se justifique pelo lado de auxiliar na prescrição do exercício, que é o que tu falou, que isso eventualmente pode ajudar o Rodrigo. Ainda assim, eu não sei o quanto que isso não pode ser colocado um pouquinho mais na frente, para pelo menos não atrapalhar a aderência inicial. Como é que essas coisas interferem na tua prática, Rodrigo? Bom, deixa eu começar respondendo por isso, assim, Guilherme, os dados que o teste vai me dar, eles não vão melhorar minha prescrição, tá? Até porque na maioria das vezes esse teste, quando ele é feito, um teste de esteira, o paciente ele não vai até a exaustão, então eu não consigo ter um dado de frequência cardíaca máxima dele real. Eu acabo usando o mesmo dado estimado que eu posso ter sem ter feito o teste. Então, assim, essa justificativa de melhorar a minha prescrição, ela cai por terra, né? Claro que se eu conseguir, tem protocolos específicos, se eu olhar para o cenário do alto rendimento, que um teste padrão ouro, ele melhora a minha prescrição, mas não é desse cara que a gente está falando, né? Então, às vezes, se justifica por uma coisa que serviria para o outro extremo, né? Eu acho que isso aí
Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando a gente diz assim, não, vai melhorar a prescrição teu teste. Não, para uma pessoa que está começando agora, até porque essa pessoa treina em intensidades submáximas, então é muito raro eu trabalhar numa intensidade maior do que moderada nas primeiras semanas e primeiros meses de um sedentário convicto que está com mais de 35, 40 anos, que está retomando a prática. E eu concordo contigo que a chance dele ir embora, se ele me procurou, e eu devolver ele para fazer mais exames, como eu já pude vivenciar quando eu era menos experiente, eu já cometi esse erro de ter debaixo do braço a diretriz e de achar, não, mas tem X fatores de risco, eu não vou me arriscar. Só que acabou que o aluno não voltou para a minha academia, perdi um aluno no sentido, e ele deve ter ficado mais um tempo sem fazer, e eu poderia ter simplesmente começado um treino, porque a vantagem do exercício físico é justamente o controle que a gente tem de volume e intensidade. Eu poderia ter começado um treino com baixo volume, baixa intensidade, que se eu pensar em termos de risco, se assemelha a uma atividade de vida diária para esse indivíduo. Ele sobe ali do primeiro para o segundo andar do prédio dele, se faltou luz, é um esforço maior, talvez, do que o pico que eu tive numa sessão minha, que eu consigo controlar, que eu tenho instrumentos para prescrever e controlar. Então, eu acho que é uma coisa de se refletir. Claro que o teste ele é muito bom, acho que num cenário de população de maior risco, especialmente nos cardiopatas, assim, acho que... Mas existe uma zona intermediária onde já parece ser recomendado e quase obrigatório que talvez o não teste fosse mais interessante do que exigir o teste todos, né? Mas aí, enfim, acho que é uma discussão mais complexa que eu deixo para vocês, né? Existem interesses financeiros, às vezes, por trás disso, mas o fato é que a gente tem que reduzir as barreiras para a prática de atividade física. Isso é o que eu acredito. Acho que enquanto menos barreiras a gente colocar para uma pessoa iniciar alguma atividade, maior vai ser a chance que essa pessoa se motive aí e sinta esses benefícios que a gente comentou ao longo aí da live. E aí, Zé? A tua cardiologia está atrapalhando esse troço, na minha opinião, Zé. Como é que tu te defende? Então, basicamente o que o Rodrigo falou, né? Individualizar o caso, né? Eu pessoalmente acho que, Rodrigo, mesmo em pacientes de alto risco cardiovascular, existem outras maneiras diferentes de eu tentar dar mais especificidade a esse diagnóstico, entende? Se ele tem mesmo doença coronária, se ele tem mesmo isso de morte súbita. Aí seria motivo para outra live. Há outras maneiras que eu acho mais interessantes, particularmente do que oferecer para ele esse teste ergométrico, já que você está falando também que, com relação à prescrição do exercício, também tem essa limitação, esse viés, né, que você citou. Rodrigo, quer fazer algum comentário a mais? Não, na verdade é só, assim, acho que vale reforçar assim, o exemplo esse de se usar, a justificativa de se usar um teste ergométrico para melhorar a prescrição desse paciente inicial. Normalmente o teste ergométrico tu vai usar um protocolo de rampa, ele vai atingir um percentual estimado da frequência cardíaca máxima e tu vai interromper o teste. Correto, doutor José? É mais ou menos isso, né? Não necessariamente se interrompe, Rodrigo. Se a intenção ali daquele exame foi avaliar a capacidade cardiopulmonar dos pacientes, pode ser estendido, mas não é o que acontece na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes chega a frequência submáxima e se interrompe. Isso, eu me refiro a isso. A gente trabalha no cenário de pesquisa, a gente faz teste máximo mesmo para ter a melhor prescrição, para ter um dado de frequência cardíaca máxima real, não um dado estimado. Mas é que, como a gente está falando de um cenário mais amplo, não serve, eu quero só deixar claro que não serve a justificativa de melhorar a prescrição, porque o único dado desse teste seria o dado mais individualizado que eu poderia ter era um dado de frequência cardíaca máxima, considerando que eu não tenho análise de gases simultaneamente. E quando eu não vou até a exaustão, eu não tenho esse dado, né? Então, assim, eu vou usar a mesma equação para estimar a frequência máxima e para prescrever por percentuais de frequência cardíaca. E aí, deixando claro que a gente usa isso só para o treinamento aeróbico também, né? Porque a relação de frequência cardíaca com aumento de consumo de oxigênio, que é o que explica a gente usar a frequência como uma variável de intensidade, a gente não tem no treinamento de força a variável intensidade e a carga que eu levanto. E a relação ela não é linear, enquanto maior a carga que eu levanto fazendo uma série até exaustão,
maior o meu aumento de frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ela é uma variável que ainda só se usa para o treinamento aeróbico como forma de prescrição. E acho que o treinamento de força, por exemplo, ele pode ser muito seguro num cenário de um paciente assintomático, mesmo um pouco mais velho, e talvez ele possa iniciar um treinamento sem ter feito esses testes, assim, mas isso, olhando de fora, assim, acho que vale muito essa avaliação médica, e a gente procura, eu pelo menos sempre tive médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, que são meus parceiros, assim, né, acho que cada profissional tem que atuar na sua área específica. A minha área é a de prescrição, e isso eu fico bem à vontade para discutir e debater, mas essas outras questões a gente acaba só opinando aí. Acho que vocês têm muito mais propriedade para estar aprofundando a discussão. Guilherme, eu sei que é um defensor aí, né, da redução do menos é mais, né, Guilherme? Da redução. Não, eu acho que eu sou um defensor da educação física, Rodrigo, porque a minha visão, de forma bem objetiva, é que grande parte dos argumentos para fazer o número de testes que a gente faz hoje em paciente jovem de baixo risco, atrapalhando que ele ingresse na tua academia ou qualquer outra, usando de vários argumentos, entre eles a questão de te facilitar a prescrição do teste, que eu entendi pelo teu discurso, que tu entende que te seria útil se tu tivesse prescrevendo o exercício para um jogador do Grêmio, mas que não é necessário para a imensa maioria das prescrições no varejo que a gente faria na população. Porque os testes não são máximos, entendeu? Porque são testes submáximos de esforço que se fazem, né? Então, na verdade, eu realmente acho, Zé, que tem muito de corporativismo no meio das recomendações médicas, e eu acho que o profissional de educação física do futuro, porque talvez tenha coisas aí para avançar, até do ponto de vista de paradigmas culturais, não depende só deles, mas eu acho que ele tem total condições, na sua formação longa, como é uma faculdade de educação física, ser capaz de fazer uma triagem mínima do indivíduo assintomático, pelo menos para começar essa prática de atividade física, usando um instrumento estruturado ou não, em parceria com os médicos, mas eu realmente acho que a gente vem fazendo um desserviço, Zé, colocando essa avaliação obrigatoriamente na frente, quando na verdade não é só aquela recomendação da Sociedade de Cardiologia que serve para a população geral, que não indica o teste no paciente assintomático, né? São várias outras recomendações choosing ele mostrando que o check-up arbitrário, seja anual ou antes de algum momento específico, não faz sentido nenhum. Então, essa é realmente a minha opinião. Para botar um pouco de fogo nela, eu estou compartilhando agora no link da nossa apresentação um artigo, uma evidência que discute até mesmo a necessidade de todos esses testes em diabéticos, que seria tradicionalmente para a população de alto risco. Eu botei agora na nossa link da nossa live ali. E aí, Zé? Rodrigo, eu também sou, assim como o Guilherme, assim como você também, sou defensor do menos é mais também. Less is more para mim também. Eu admito e concordo com você, Guilherme, essa questão de deixar na mão de um médico, né, de um cardiologista, que leu o guideline, colocou, como o Rodrigo falou, embaixo do braço e pronto, só falou, fez ali o que estava indicado como classe 1 e como classe 2A, se eximindo de fazer qualquer interpretação mais racional do que ele está vendo ali. Isso leva a uma quantidade que eu imagino que seja, eu observo, né, que isso acontece. Você tem, Guilherme, um exemplo em casa, né, um exemplo do seu irmão. Então, leva o contrário da promoção da saúde, o total oposto disso, né? E eu reconheço e concordo com as recomendações de Choosing Wise também sobre check-up anual, sobre realização de exames em assintomático, uma questão muito simples, científica, que é quanto menor a probabilidade pré-teste de uma coisa, maior a chance de resultados falsos positivos. Isso é matematicamente comprovado, é um cálculo simples que se faz e chega nessa resposta. Então, eu também tenho na mesma linha de raciocínio e pensamento de vocês.